A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Ele é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é Jesus, o nosso Cristo, o Rabone, o Mestre, o Rei dos Reis, o excelentíssimo e imbatível. É Ele que tem o cetro, aleluias, ao trono, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então é por Ele e dele são todas as coisas. Foi Ele mesmo que disse que ninguém vai ao Pai sem não ser por Ele. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eita Jesus, amém? Poderoso é Deus, Tu és tremendo. Você está conosco, nunca nos abandona, nunca nos deixa em situação de frustração. Porque o Senhor que nos preenche, nos envolve, nos dá alegria, nos enche, que a Tua presença venha com um bálsamo, aleluia. O Senhor disse que é o bálsamo das águas, onde ninguém mais terá sede sobre Tua fonte, que é vindo até a Ti, Jesus. Então, vimos até a Ti na fonte para dizer, Senhor, aleluias, nos ajuda, aleluias, e glorificamos o Teu nome, amém? Graças a Deus, glória. Eita Deus, Deus se alegra quando a gente tem sinceridade. Precisamos de ajuda, a gente pede ajuda. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo. Aleluias. Pega a espada. A minha está aqui, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Aleluias. Porque a bondade de Deus não termina nunca. Então a bondade nos seguirá por toda uma vida. Amém? Eita Jesus. Capítulo 5. A espada está aqui fumegando. Glória a Deus. Jesus, Tu és maravilhoso. E a partir do primeiro. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Então vamos lá. Olha só. Vou ler aqui para o lado direito, mas para o vídeo para você deve ser o lado esquerdo. Glória a Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aleluias. Bem-aventurado. Aleluias. Os que têm fome. Aleluia. E sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluias. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Foi da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Graças a Deus, era uma palavra sermão que foi diretamente lançada para os discípulos. Teve direcionamento específico para poder dar coragem, força, resiliência, confiança, fé, para estabelecer os princípios de quando lá no Primeiro Testamento as leis foram estabelecidas através de Moisés, sendo o vaso do Eterno. O vaso do Eterno para a salvação daquele povo, para tirar do Egito e atravessar. E Jesus veio dar cumprimento dessas leis e não destruí-las. Conforme aqueles que estavam ali no encalço, já querendo
destituir a fala de Jesus. Aqui Jesus ensina o povo e vai curando doentes. Ele vai curando cegos, vai curando surdos e mudos, vai curando coxos, vai curando leprosos, vai curando amarguras de sentimentos, vai curando, libertando emoções. E ele curou os seus que estavam com ele, que também precisavam de cura. Oi, é porque estamos falando do evangelho, que não precisamos de cura. Aleluias. Precisamos de ajuda. Aleluias, entre os irmãos. Porque você lembra? Um povo, aquele que caminhava com discípulos, os discípulos do Senhor, estava reunido em uma casa. Enquanto Pedro estava preso, eles oraram, precisou de ajuda. Jesus está vendo tudo, mas ele também se alegra como a gente se movimenta. Ou a gente fica preso só à nossa vontade, ao nosso umbigo, com as suas coisas, nossas necessidades, não se movimenta pelo reino, em intercessão de outro alguém. E aí eu fui entendendo que a gente pega a nossa dor, aleluias, bota ali, ó, dentro da vasilha, onde guarda o azeite, e diz: ó Jesus, estará aqui, fica aqui com elas. E Jesus vai tirando, vai tratando, vai cuidando, e você vai trabalhando, e eu vou trabalhando, porque tem na palavra: se trabalha para mim, eu trabalho para vós. Jesus não trabalha os trabalhos braçais do jeito que a gente está pensando. Ele intercede ao nosso favor. E quando Jesus traz a palavra do reino para que possa se cumprir entre nós, ele confronta a ira, confronta desejos, ele confronta, aleluias, a imaturidade, para alcançar a maturidade espiritual, amor aos inimigos. Isso é um confronto, amar inimigo. É um confronto ir na raiz do problema, lá onde aqueles estão ainda presos e acham que estão sendo o bambambam da terra, preso dentro do adultério, preso em uma vida que hoje nós damos um nome que chama relacionamentos avulsos, achando que está tudo bem porque é enquanto eu não ganho a tal maturidade que eu quero, os bens da terra que eu quero ter. Irmãos. E Deus vai confrontando. E Deus disse que quando o reino tem um padrão. E não é de qualquer jeito que Deus nos dá, mas também que nós também fazemos as coisas de Deus. É com excelência, é com entrega, sacrifício. Ele visita a minha casa e a sua casa. Porque nós estamos debaixo da bondade de Deus. E Ele é fiel todo o tempo. A tua bondade vai nos seguindo sempre, 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 seguindo a gente, seguindo a você. E a declaração foi profética das bem-aventuranças do reino de Deus. Sendo o sal da terra, a luz deste mundo. E quando estava lá em João capítulo 11, versículo 9, ele disse: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque está diante da luz. Aleluias! A luz em Cristo Jesus, que arranca adultério, que lava homem cheio de vícios, que despedaça infernos que colocou sobre sua casa. Ele estraçalha porque Jesus entrou. É palavra de Deus. Quando deu promessa a um homem que nem seguia ele, ele disse que é o único que chamou pelo teu nome, porque tu tem uma missão. E aí ele disse: eu vou, aleluias, adiante de vós. E vou derrubar portões de bronze, e vou estraçalhar fechaduras de aço. E vou te mostrar o que está escuro. Os tesouros escondidos eu te darei sobre a terra. E este homem tinha um nome, o nome dele era Ciro. E diz as escrituras que ele foi em público e disse:
o Deus de vocês me disse que eu os levaria, que libertaria, para que agora vocês estão livres, vocês podem seguir para Jerusalém, construir o templo. E todas as coisas cooperaram para o bem. E aquele povo que ficou ali, reinado, aleluias, deram subsídios para o povo de Deus subir e serem libertos daquele período do cativo que chegou ao final. Que era um momento que o povo tinha que ser apertado como azeitonas para sair azeite. Então nosso Deus disse que a bondade dele nos seguirá para sempre. Ele disse que o reino dele trata na raiz. Ele diz que na raiz ele confronta. Ele diz que ele é a lei que se cumpre sobre ele. Porque ele diz que quando a gente dá o sal para salgar, dá sabor, o alimento, ele está trazendo identidade à missão do Senhor. E falando isso para os seus discípulos. E aí foi dizendo que não é do que você faz, as vestes, o seu trabalhar, que você trabalha para a empresa, que são adoradores de Deus, não. É o que sai do seu coração, porque você pode estar lá para que seja o sal, para dar sabor naquele lugar, neste lugar. Porque o nosso Deus, quando estava diante daqueles homens fazendo as mesmas pregações, mas não estava mais falando aqui das bem-aventuranças, Jesus estava aqui falando para uma multidão. Mas antes disso, ele foi se retirar para orar, porque ele ainda estava contristado. E aí, quando eu digo que a gente tem contristamento, vem tarefa e missão. Não pensa que não, apareceu foi a multidão para Jesus falar e dar pão àquela multidão. E aí não pôde orar como ele pensou que ia, porque tinha tido a notícia do seu primo, o João Batista. E não foi dessa vez, ele foi trabalhar. Ele disse, o meu pai me enviou. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, você é enviada de Deus. Faz um coração para Jesus. Ou comenta, diz assim, eu creio, meu Deus. Fala aí, Jesus, eu toco em ti. Aqui diz nas multidões que tocava nas areolas das vestes do mestre, do rei. E elas estavam sendo curadas. Faz um coração para Jesus e diz, Senhor Jesus, eu toco aqui coração para o Senhor. E o Senhor vai contemplar o que você tocou. Aí no comentário é por fé, ato profético. Porque Jesus deixou o Espírito Santo, ele vai estar aí testificando no seu coração. Você vai ver o sinal de Deus quando você tocar. Você tocar por fé e dizer a palavra que vinha no seu coração. Do que você recebeu hoje. Ou do que está te faltando hoje. E vai ser tocando, colocando o coração aí para Jesus. Que você vai estar alcançando a sua petição. A sua dor, a enfermidade que não é sua. Bate retirada pelo nome de Jesus. Enfermidade que está aí, tormentando por muito tempo, querendo dizer que vai prevalecer. Quem prevalece é Jesus, pelo ato de fé. E aquele povo disse, vocês estão, aqui diz o texto, vocês estão autorizados a tocar nas vestes do mestre. E eles foram em busca de tocar nas areolas das vestes, nas pontas das vestes. Jesus faz um coração por fé. E a bondade está seguindo por todo sempre sua vida. Tu vai ver o fenomenal de Deus. Deus entrega milagre em conta-gotas, que é para trabalhar a carne. E a alma vivificar para sempre. Deus dá hoje, instantâneo a você hoje. Você diz hoje, Senhor Jesus. Ele diz para aquela mulher, a tua fé, tu vai receber o que veio pedir. Vai, que já recebeu o que pedires. E ela foi, chegou em casa, a filha dela estava curada. Uma enfermidade que deixava... Enfermidade vem a opressão do demônio. E ela foi curada. E ela não seguia Jesus, ela tinha outros deuses. Mas o coração dela estava aqui, na bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles
aleluias, que são misericordiosos. Bem-aventurados que são puros de coração. O coração dela estava de pureza, não foi buscar ele. Aquebrantado, a Sírio-Fenícia, buscando a cura para sua filha. Hoje Deus está falando comigo, com você, por fé. Coloque, toca na aureolas do Senhor. Faz um coração para Jesus. Jesus estava falando com os discípulos. E aqui ele diz, lá na frente, no capítulo 14, que se cumpria 15, a palavra de Isaías. Porque muitos estavam ouvindo e vendo, mas não creram. Aleluias. Perdoe, irmãos. É o capítulo 13 do versículo, aleluias, do versículo 10. Porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Mas ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais receberão. Pois o coração deste povo se tornou invisível, de má vontade, e só ouviram o que seus ouvidos estão fechados, seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender como o coração, e converter-se, e eu os curaria. Porque Jesus estava diante de pessoas, de uma multidão, que estava com a posse de Deus, dizendo, estou aqui, você está de posse com minha presença. Aproveite essa presença e toca nas minhas areolas. Creia tão somente que eu que posso resolver a situação de hoje da sua vida. E bendito seja o nome do Senhor. Aventurados eles sejam felizes, porque são limpos de coração. Não é o que você veste, não é onde você trabalha, aleluias, é o que há dentro do seu coração. E essa foi a palavra do Senhor no dia de hoje. Eu recebo para a glória de Deus. E a bondade do Senhor seguindo para mim e com a sua vida. Amém? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Amém. A paz do Senhor Jesus.